Essa aula de matemática consiste em explicar a primeira parte do assunto que foi enviado na segunda-feira. Vou mostrar para vocês aqui no grupo. Veja aqui no grupo, segunda-feira, aqui ó, segunda-feira eu enviei essa primeira parte do assunto de matemática chamado A História dos Números, que é essa atividade aqui enviado na segunda-feira, como vocês podem ver aqui, ó. Além de eu ter enviado essa atividade, eu também enviei um vídeo de apoio, cujo objetivo era vocês assistirem esse vídeo, que ele fala de modo bem simplificado como foi que surgiu os números, o que é o conjunto dos números naturais, como foi que ele surgiu e como ele é usado. Então, aqui nesse pequeno vídeo, chamado O que são números naturais, tem essa explicação que eu vou dar para vocês, que eu vou explicar agora essa parte do assunto aqui, tá certo? Então, vamos começar. Olha lá. O título era Números, o que são? O que são os números? A história do número e os conjuntos dos números naturais. E esses números naturais é o nosso objeto de estudo. Só que para a gente entender o que são os números naturais, nós precisamos saber como foi que ele surgiu, quem foi que inventou e como ele é usado no nosso dia a dia. Na verdade, os números, eles fazem parte da nossa vida, sempre fizeram. E como foi dito no vídeo, há mais de 30 mil anos, os homens que moravam nas cavernas, eles já tinham essa necessidade de contar. Só que não existia o número antigamente, então eles passaram a usar uma técnica de contagem. E hoje, para nós, essa técnica ela é muito facilitada porque existem os números. Então vejam aqui no primeiro parágrafo. Aqui, ó. Número é um conceito matemático básico. Então o número ele é um conceito matemático, ele é um conceito da matemática. Básico, utilizado para caracterizar a contagem, a ordenação e a medição. Então todas as vezes que nós queremos contar, queremos ordenar ou medir, nós usamos a matemática e os números. Vou dar um exemplo aqui. Então vejam aqui, se eu quero contar o peso na balança, por exemplo, contar os dias no calendário, contar as horas, eu uso os números matemáticos. Quando eu quero medir, veja que numa fita métrica, ela é demarcada por números. E também quando eu quero ordenar, por exemplo, quando eu digo aqui que o João é o primeiro, o Pedro o segundo e o Antônio é o terceiro, nós usamos esses números para ordenar. É o que diz lá no assunto aqui, ó. Número é um conceito matemático básico utilizado para caracterizar a contagem, quando nós queremos contar. Ordenação, quando nós queremos ordenar. E a medição, quando nós queremos medir. Viram? A representação dos números é feita através de um numeral. O que quer dizer isso daí? Essa representação dos números, ela é expressa através de som ou da escrita. E os algarismos correspondem à simbologia numérica. O que quer dizer isso daqui? Vou voltar lá para o nosso quadro aqui, ó. Quando eu quero falar o número 5, por exemplo, eu estou expressando esse algarismo através do som 5. E se eu quiser representar ele, eu represento assim, ó. Veja lá. Esse daqui é a representação do numeral 5. E se eu quiser
representar através de escrita, basta nós escrevermos o nome dele, ó, 5. Desculpe a letra feia, é que eu estou usando um dispositivo aqui que não é muito bom para escrever. Então vejam aqui, ó, que quando eu posso expressar esse algarismo aqui, através de som, quando eu falo o nome dele, 5, eu posso representar ele através de um símbolo, que é esse símbolo aqui, e também posso representar através da escrita. Viram como é a representação numeral? É o que diz aqui nesse parágrafo que eu estou lendo para vocês. Olha aqui, ó. A representação dos números é feita através de um numeral, como exemplo 5, que pode ser representado através de som, quando eu digo o nome 5, ou da escrita, quando eu escrevo o número 5. Esses são os algarismos que correspondem ao símbolo numérico, que serve para identificar o número. Viram que todo esse parágrafo eu simplifiquei aqui, olha. Quando eu falo 5, quando eu expresso o som 5, eu estou me referindo a esse símbolo, cujo nome dele é escrito assim, ó, 5. Isso é a representação do numeral que está sendo falado aqui nesse parágrafo. Olha, para Pitágoras, que foi um filósofo e matemático lá na Grécia Antiga, os números constituem o princípio de todas as coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma foto de Pitágoras. Vejo aqui, eu extraí a foto não, uma pintura de como poderia ser Pitágoras. Pitágoras foi muito importante para a matemática. Vocês vão ouvir falar muito dele quando estiverem estudando o ensino médio. Então, o Pitágoras, ele, que era filósofo e matemático também, ele era grego, ele dizia que os números constituem o princípio de todas as coisas. Basicamente, ele quis dizer com isso que os números e a matemática, ela está presente em todas as coisas. No universo, até tanto é que se diz que a matemática ela é uma linguagem universal. Quando você escreve, dando como exemplo aqui, você escreve esse número aqui, que é o numeral 5. Se você mostrar para qualquer pessoa no mundo, ela vai saber identificar como o número 5, porque a matemática, a linguagem matemática é uma linguagem universal, é conhecida por todos. É por isso que é importante aprender matemática, para se sentir um cidadão universal. As pessoas que não sabem matemática, não conhecem a matemática, elas não são parte dessa, entre aspas, cidadania universal. Vamos ver aqui, ó, sobre a história dos números. Vou ler aqui, acompanhe comigo. A ideia de número foi construída ao longo da história, desde a pré-história. Aí eu pergunto para vocês, o que é a pré-história? Qual é a diferença entre a pré-história e a história? Inclusive, é uma pergunta que eu deixo para vocês responderem. Reflitam aí sobre essa pergunta. Quando foi que terminou a pré-história e começou a história? Tá. Esse é um debate para as aulas de história, mas vamos continuar aqui. Então vejo aqui, ó, que a ideia de número ela foi construída ao longo da história, desde a pré-história. A necessidade de contar e medir fez parte das atividades do homem primitivo. Então, mesmo antes de surgir a história, lá na pré-história, o homem pré-histórico, que é o homem primitivo, ele já sentia a necessidade de contar e de medir. Quando, por exemplo, ele queria contar quantas ovelhas ele tinha, ele usava pedras, ele fazia ajuntamento de pedras, ou fazia nós em cordas,
ou também riscava em uma superfície. Às vezes, eles usavam ossos de animais para fazer os seus registros. Se hoje eu pedir para vocês contarem quantas folhas tem no caderno de vocês, esse processo de contagem hoje é muito fácil. Qualquer um de vocês podem simplesmente folhear o caderno contando, utilizando os números. Agora imagina lá há 30 mil anos atrás, quando não existia números. Os números não existiam e a dificuldade que aqueles povos, aqueles homens primitivos, tinham para contar. Era muito difícil, era muito difícil e é muito difícil fazer uma contagem sem a existência dos números. Vejo aqui a continuação que os egípcios, por exemplo, por volta de 3.500 a.C., eles criaram o seu próprio sistema de contagem e escrita. É aquilo que nós vimos lá na atividade que eu passei para vocês na semana passada. Lembram lá? Olha lá, vou colocar aqui para vocês os números criados pelos romanos. Olha lá. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Vejam que os romanos, eles usavam 7 letras do alfabeto e criaram a sua própria forma de representar os números. Mesma coisa aconteceu com os egípcios. Eles também criaram, lá por volta de 3.500 antes do nascimento de Jesus Cristo, eles já tinham criado o seu próprio sistema de contagem escrita. Vou mostrar para vocês. Vejam aqui, olha, o sistema de numeração criado pelos egípcios. Isso há 3.500 antes do nascimento de Jesus Cristo. Vejam aqui que eles criaram um traço, representava 1. Uma asa semelhante a uma ferradura, representava 10. Uma corda enrolada, representava 100. Uma flor de lótus, representava 1.000. Um dedo levantado, ligeiramente inclinado, 10.000. Um girino, que é um filhote de sapo, representava 100.000. E um homem ajoelhado levantando os braços, que representava 1.000.000. Vejam como, utilizando esses hieróglifos, esses símbolos, esses desenhos, os egípcios, há 3.500 anos antes de Cristo, inventaram o seu próprio sistema de numeração. É o que diz nesse parágrafo aqui, ó. Outros tipos de numeração são tão antigos quanto a dos egípcios e foram criados para facilitar a tributação, quando eles compravam e vendiam. Na época era feito o sistema de escambo, que era a troca de mercadorias. Mas eles criaram o seu sistema de numeração para facilitar a tributação, para facilitar a agricultura. Era preciso que houvesse um sistema de numeração. Os hindus, por exemplo, aqui, ó, eles inventaram um sistema de numeração. Por volta do século, quem é que sabe que número romano representa aqui? 5 mais 1, 6. Então, por volta do século 6, os hindus, eles criaram um sistema de numeração, que, por sinal, é o sistema de numeração que nós utilizamos, o sistema de numeração indo-arábico. Olha lá. Que números são esses? Justamente esses números que nós usamos aqui, ó. Os números indo-arábicos são 10 algarismos. E
O nome é chamado algarismos em homenagem ao seu criador. Olha aqui, o Muhammad al-Khwarizmi. Foi o matemático árabe que ele criou esse sistema de numeração. São 10 símbolos. Desculpem. São 10 símbolos que o matemático al-Khwarizmi criou. Hoje nós conhecemos como esses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São chamados algarismos em homenagem ao seu criador, al-Khwarizmi. Então, por meio desse número, é possível escrever qualquer algarismo. Vejam aqui, ó. Só para exemplificar, eu vou usar esses números e vou criar um número grande. Olha lá. Eu vou usar o 4, o 8, o 6, o 7, o 0, o 5, o 1, o 3, o 2, o 9 e o 7 de novo. Agora eu vou dividir, que é o que nós vamos estudar mais adiante. Vou dividir em casas aqui, ó, sempre contando 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E nós temos aqui um número muito alto, veja aqui, ó, formado por esses 10 algarismos. Olha lá, é o número, veja aqui que eu tenho o número 48 bilhões 670 milhões 513.297. Hoje, graças ao matemático al-Khwarizmi, que é um matemático árabe, nós podemos escrever qualquer tipo de número, qualquer tipo de algarismos, porque lá no passado, por volta do século VI, ele inventou esses algarismos que nós conhecemos hoje, que são os algarismos indo-arábico. Com isso, eu termino a explicação desse assunto, que fala sobre a história dos números, e nós vamos estudar, que é o nosso objeto de estudo, o sistema de numeração. E veja que esse sistema de numeração, eu vou voltar lá para o quadro. O conjunto dos números naturais, eles podem ser de 5 modos. Vejam aqui, ó, os números naturais, que é representado pela letra N, os números inteiros, representado pela letra Q, os números racionais, representado pela letra Q, os irracionais, representado pela letra I, e os números reais, que é representado pela letra R. Por exemplo, aqui, ó, os números naturais. Deixa eu colocar aqui uma etiqueta. Veja aqui, ó, os números naturais. Como vocês estão vendo, é representado pela letra N. O que são os números naturais? Vou colocar um exemplo bem aqui, ó. Os números naturais é representado pela letra N. Olha lá. Como nós podemos ver bem aqui, ó. Esses números é o conjunto, os números naturais, ele é um conjunto infinito de números inteiros. O que quer dizer isso daí? São números que começam com 0 e não tem fim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vejam que os números naturais, representado pela letra N, ele é um conjunto dos números infinitos. Começa com 0 e não tem fim, porque ele é infinito. E esses números aqui são esses números que são usados nas contagens. Um outro número é o conjunto dos números inteiros. Deixa eu colocar uma etiqueta aqui. Números inteiros.
esses números inteiros são representados pela letra Z. Lembrando que são letras maiúsculas. No 5º ano, nós vamos estudar os números naturais, que já estamos estudando, é o começo do assunto. Os números inteiros, eles são formados por números positivos e negativos, por exemplo, numa reta. Onde o ponto de partida é o 0. Para frente, para diante, os números eles são positivos. 1, 2, 3, 4 e são infinitos. E a partir do 0 para trás, eles são negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e também são números infinitos. Eles são números infinitos negativos e positivos. Então, quando vocês verem por aí números negativos e positivos, nós estamos falando de números inteiros, que é representado pela letra Z. Nós temos os números racionais. Os números racionais são números representados pela letra Q. Olha lá como nós estamos vendo aqui. Então, os números racionais, representados pela letra Q, são aqueles números que são escritos em forma de fração. Por exemplo, você tem uma pizza. Você divide a pizza em 4 e come um pedaço. Você tem a pizza. Você dividiu em 4 e você come um pedaço. Esse número, que é chamado 1/4, nós vamos estudar isso lá no 4º bimestre. Esse número 1/4 é um número racional. Aqui, ó. O que são números racionais? São números representados em forma de fração. Nós temos agora também os números irracionais. Vou colocar uma etiqueta aqui. Números irracionais. O que seriam os números irracionais? Veja que os números irracionais é representado pela letra I. Vamos lá, representado pela letra I. Também em maiúsculo. Os números irracionais, eles reúnem décimos infinitos. O que quer dizer isso daí? Por exemplo, vocês vão ver isso lá no 6º ano. Só estou mostrando para vocês aqui a diferença entre os conjuntos dos números naturais. Por exemplo, aqui, ó, os números irracionais, como eu falei, eles são representados pelos decimais infinitos. Vejam aqui, a raiz quadrada de 4, por exemplo. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Vejam que o 2, ele é um número natural. Ele é um número natural, olha aqui, ó. Olha o 2 aqui, ó. Já a raiz quadrada de 2 não vai dar um número natural, não vai dar nenhum desses números aqui. Vai dar 1, a raiz quadrada de 2 é 1,4142. Veja que quando tem um número que é separado por vírgula, esse número aqui é chamado números irracionais. Vejam que o resultado da raiz quadrada de 2 é 1,4142. Ou seja, esse resultado é um número irracional. E por fim, os números reais, que é o que mostra aqui, ó, números reais. O que viriam a ser os números reais? Números reais. Vou colocar bem aqui. Aqui, os números reais é representado pela letra R.
Os números reais é representado pela letra R. E o que vem a ser os números reais? Ele é a união de todos esses números aqui, ó. De todos esses números aqui. Os números reais é a união do conjunto dos números naturais, do N, mais os números inteiros, mais os números racionais, mais os números irracionais. Viram que o conjunto dos números reais é a união de todos esses números aqui, que são os números que fazem parte da matemática. Perceberam como a matemática ela é complicada? E quanto menos você sabe, maior é a complicação. É por isso que o objetivo é vocês saberem bem a matemática, para quando chegar lá no 6º ano, quando vocês irão ver todos esses números, não se torne tão complicado. Desses 5 aqui, ó, números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, o que é que vocês vão estudar no 5º ano? São os números naturais, que nós estamos estudando já, os números inteiros e os números racionais. Então, principalmente são esses tipos de números que nós vamos estudar no 5º ano. Os demais, vocês vão estudar a partir do 6º ano. Então, por isso que é importante nós aprendermos bem o que vem a ser os números naturais, os números inteiros e os números racionais, para quando vocês chegarem lá no 6º ano, vocês não terem tanta complicação. Daí a importância de vocês fazerem as atividades. Então, essa é a primeira parte do estudo sobre os números naturais, que é o que nós estamos estudando. É preciso entender bem o que são os números naturais e como eles são usados, para quando nós avançarmos no assunto, vocês não se complicarem. Eu vou passar daqui a pouco uma atividade referente aos números naturais e logo em seguida a continuação do assunto, ok? Espero que vocês assistam esse vídeo. Se vocês não entenderem, assistam novamente até que vocês possam compreender totalmente.